amar. Salvem vocês, meus amores. Salve a grande mãe que nos uniu, que nos nutre, que nos traz essas pérolas de profunda sabedoria, nos auxiliando na nossa jornada. Vamos a mais um estudo, a mais um diálogo com ela. Pitadi é o jeito que a Nandamai apelidou o seu companheiro, né? E muitas dessas questões são questões que ele traz para ela, né? São questões lá do profundo do coração dele, Bolanarte. E ele pergunta para ela: existem tantos nomes de Deus quanto existem credos? Ou na realidade existe somente um credo e um Deus? E ela passa a mesma pergunta para ele, né? Qual é a sua opinião, Pitadi? Aí ele responde: existem muitos credos e muitos caminhos, mas na realidade todos os caminhos conduzem à mesma meta. Aí ela vem: disputas e controvérsias fazem parte do caminho, mas na verdade todo mundo está na sua própria casa. O mesmo caminho não é para todos. Irmãos da mesma família terão diferentes inclinações e preferências. Vedanta pode atrair alguns, Vaishnava a outros, e o culto Shakti a outros. Portanto, não se pode dizer que existe somente um caminho. De fato, buscadores da verdade são moldados, cada um de uma forma exclusiva, diferente das outras, assim como de outros, mas todos terão que passar pelo portal da verdade. Então os credos são realmente diferentes uns dos outros? Você pode ver por si só que um guru tem tal número de discípulos. Você está tentando converter cada um deles ao mesmo credo? E apesar disso, quantas seitas não foram fundadas, assim como as pessoas abandonaram as suas próprias? O que você diz, Pitadi, é realmente muito verdadeiro. Mas onde? Nisso que emerge quando tudo foi entregue. O que então emerge? Ele próprio, ela própria, aquele, aquela.
um buscador. Minha opinião é emprestada, derivada do que eu escutei de várias pessoas. Mas por que? Ela pergunta. Mas por que você adotou esse ponto de vista em particular? Este corpo apresenta os assuntos ou as questões do ponto de vista do ser e dos mumes da linha de abordagem que eles indicaram. Existem incontáveis opiniões e escolas de pensamentos no mundo, mas elas não servirão ao propósito de um buscador. O método que o guru prescreve para ele é o que ele deve adotar. Ao seguir essa corrente, a pessoa vai ser levada ao oceano. Por fim, quando o processo do tempo se acaba, tudo terá que se fundir no oceano. Mas como pode ser isso? A pessoa pergunta. Com aqueles cujos objetivos são completamente diferentes. Como, por exemplo, os Vaishnavas, com seus Salokya, Samspya, etc. E os Vedantistas, com seu estado de ser equilibrado, deveriam terminar por se fundir no mesmo oceano? Flocos de arroz e murmura são nomes diferentes para a mesma coisa. Os ouvintes comentaram. E Anandamai diz: se flocos de arroz e murmura são a mesma coisa, por que seriam então chamados com dois nomes diferentes? Deve haver algum elemento distinto neles, embora essencialmente ambos sejam somente arroz. O sentido de meu e teu permaneceu. O que você diz, Pitaji, rindo? Ao discutir credos e caminhos, lembre-se, é somente enquanto está no caminho que a pessoa fala sobre caminhos. Buscador. Quando a pessoa alcançou um nível além, onde cada credo representa uma linha de abordagem diferente, não existe mais conversa nem controvérsia. Ananda comenta. No não existir, o existir está implícito também.
Porque sem isso, como poderia o não ter surgido afinal? As pessoas reivindicam pertencer a uma seita em particular, mas onde não existe nenhuma questão com relação a qualquer doutrina, nem controvérsia, lá ela é a raiz, está a raiz. Ele não está presente em todas essas formas inumeráveis. Se você fala dos muitos ou do único, é uma questão de perspectiva. Uma semente é semeada e uma árvore cresce com incontáveis folhas e flores, com infinitas formas de se tornar em incontáveis estágios de repouso. Ainda assim, essencialmente, ela é uma. Cada credo, cada escola de pensamento possui o seu método de abordagem particular. Enquanto você avança ao longo de um caminho, em especial, existirá naquele período somente um caminho para você. Muito bem, vamos deixar esse ponto agora. Pitadi, você perguntou como aqueles que focam objetivos completamente diferentes podem, quando o processo do tempo chega ao fim, se fundir no mesmo. O oceano, não foi? Quando você fala de um fim, isso está dentro dos limites dos tempos, do tempo. Porém, onde o tempo existe, também existe algo além dele. Mas onde a questão de fim ou tempo não pode mais surgir, lá tudo será unido. Pergunta: enquanto se fala e discute, isso significa que algum tipo de imperfeição ainda existe? Sim. Aquele que ainda está imerso no domínio da fala, isto é, da conversa mundana sobre questões mundanas, está no limite, nos limites desses laços. Mas lá, a questão do falar
não surge. É por isso que a referida questão não se aplica a um verdadeiro professor universal. O que um professor universal diz não é como a fala deste mundo. Reflitam, absorvam o momento de encaixar algumas peças para a gente resgatar tudo isso, né? Pergunta, por favor, explica a natureza da felicidade mundana e divina. Felicidade divina, aquela que você chama de Param Sukhadam, o próprio estado da felicidade, Ananda. É puro deleite, felicidade propriamente dita. Aí vem as questões, né? Mas certamente também existe felicidade nesse mundo. Também. Ananda. Então, por que você faz essa observação? Porque as pessoas vão atrás de felicidade material. Ananda, você conhece essa felicidade pela experiência e, portanto, a sua pergunta. Mas o todo é gentil e faz você enxergar que aquilo que você chama de felicidade não é felicidade. O que acontece? Ele instiga descontentamento e angústia em você, que é devida à falta de comunhão com o divino. A felicidade mundana é derivada das inúmeras manifestações de Deus. As pessoas falam e se maravilham com aqueles que renunciaram ao mundo. Mas a realidade, você próprio foi quem renunciou a tudo. E o que é esse tudo? Deus. Deixando-o de lado, todo mundo está literalmente praticando a suprema renúncia. E ela ri. É simplesmente natural que a sensação de carência deve despertar. Mesmo em meio aos confortos e prazeres. Sente-se saudade de sua casa em uma terra estrangeira. Existe aflição, mesmo na felicidade. As posses da pessoa não são realmente suas. É isso que o divino faz com que os homens sintam
disse que ao levar um tapa, a pessoa recobra os sentidos. Aprende-se recebendo trancos, não é? Quando o divino se manifesta na forma de felicidade mundana, não se sente satisfação, porque junto com ela, ele aparece com a sensação do quê? Do desejo. Mas a felicidade divina, mesmo a menor partícula de um grão dela, nunca mais se abandona. E quando se atinge essa essência, a essência das coisas, e encontra a si mesmo, essa é a suprema felicidade. E quando isso é encontrado, nada mais resta para ser encontrado. A sensação do desejo não será despertada novamente. E o tormento do coração cessará para sempre. Não se satisfaça com a felicidade fragmentada, que é invariavelmente interrompida por choques e trancos do destino. Mas torne-se completo. E tendo atingido a perfeição, seja você mesmo. Pergunta: por que a pessoa não se lembra de suas vidas passadas? A Nandamai responde: por conta da ignorância, não há conhecimento. Em função do véu que o encobre. Por conta de Maya, né? A gente já sabe bem. Aí, as questões, né? Mas por que que tem que ter um véu? Né? Depois que o corpo morre, a mente continua, pois os sanskaras permanecem. Uma vez que esses sanskaras persistem e que a pessoa consegue lembrar o que aconteceu hoje e ontem, porque os eventos de vidas passadas deveriam ser esquecidos. Ananda responde: tendo entrado no reino do esquecimento, tudo esquecido. Esse mundo é a morada da não lembrança.
Por que tantas coisas têm que ser esquecidas? Ao menos uma pequena porção deveria ser lembrada. Ananda, você diz, não é, que o Senhor Buda falou sobre eventos de 500 de suas vidas passadas. Você consegue se recordar de todas as experiências dessa vida, desde a infância até agora? Você morre a cada instante sem se dar conta disso. No momento, você nem é um bebê, nem uma criança, nem um jovem. Então, logo um bebê nasce, ele já começa por si próprio a beber o leite de sua mãe. E quando ele acaba de beber, ele se sente feliz e satisfeito. Só por isso, ele já dá provas plenas de seus nascimentos anteriores. Agora, também, sempre que a sua fome tiver sido satisfeita, você experimenta uma sensação de bem-estar e contentamento semelhantes a que você sentiu na sua primeira infância. Apesar de você não se lembrar de como se sentiu naquela época. Pergunta: como é que os sanskaras persistem? Através da força da prática continuada, Abhyasa Yoga, dirija seus esforços para a realização em Deus. E a lembrança dele virá automaticamente no momento da morte. O indivíduo é o que é limitado. E o mundo, movimento perpétuo. O que quer que aconteça nesse mundo de criaturas é a manifestação do do todo. O fato de que você morre a cada momento, em outras palavras, que Brahma, Vishnu e Shiva estão sempre trabalhando, se torna evidente quando o corpo expira. Quando você estiver vagando no mundo do esquecimento, você necessariamente esquecerá. Agora, o que é Sankalpa? O que é Sanskara? Eu falei errado, tá? Sanskara. Tome como exemplo o Sanskara de um templo. Quer dizer, o que já existia torna-se revelado. Então, novamente, o que quer que você faça, consciente ou inconscientemente, deixa uma impressão na sua mente. Esteja você consciente disso ou não. Isso é nomeado
chamado sanskara. Quem tem a capacidade de enxergar terá a habilidade de discernir se essas marcas ou sanskaras pertencem aos nascimentos anteriores. O yogi pode perceber as impressões de um grande número de vidas passadas. Pode-se enxergar eventos de milhares de nascimentos anteriores. Mas quando vem a realização do que a criação realmente é, com todas as suas correntes de ascensão e queda, que então poderá ser visto. Verá e não verá. E tampouco nem não verá e nem verá. Quando tudo que existe é revelado em sua plenitude, isso é chamado autorrevelação. O alto luminoso, chame do que você quiser. Tudo que existe em qualquer lugar do mundo, sejam árvores, plantas, insetos, répteis ou qualquer outra coisa viva, o nascimento deles é certamente o seu nascimento e a morte deles é a sua morte. No nível onde tudo está contido em você e você está presente em tudo, só existe um e somente o todo. Suponha que você seja capaz de visualizar algumas das suas vidas passadas. Sua visão é limitada em número. Se você lembrar-se da história de seus nascimentos anteriores, isso significa somente que você conhece o curso das suas vidas individuais em seus tempos e lugares específicos. Mas você não está consciente dos véus dos seus vários movimentos e estados estáticos em todo o universo. Você vê os muitos, como você irá além dessa multiplicidade. Ao encontrar o seu ser dentro de muitos. Quem é esse ser? Ela, ele, o todo, e ninguém além dele e dela. Enquanto ele, o ser, não tiver sido revelado,
você está ainda aprisionado dentro dos limites. Limites significa ignorância e, portanto, ainda existe o esquecimento. Pergunta: você está sugerindo que nós devemos alcançar o estado da divindade? Ishwarakoti. A questão de alcançar esse estado não surge de forma alguma enquanto o véu da ignorância, o véu de Maya, persistir. Se o que foi dito se refere a Ishwarakoti ou Sadhakakoti, você mesmo deve averiguar. Certamente a pessoa que tornou-se estabelecida no ser irá naturalmente esquecer-se do mundo. No reino do esquecimento, a pessoa esquece. Enquanto você estiver identificado com o corpo, Deho, é a sua própria natureza pedir: dê-me, dê-me. Na linguagem dela, Deho, Deho. Você diz: me dê, porque você está o quê? Carente. Óbvio, né? Onde existe a carência, deve haver erro e ignorância. E onde o erro e a ignorância habitam, certamente haverá esquecimento. Quando no meio de tudo isso, você pratica o sadhana com o objetivo de realizar o seu ser, ou se pela graça de Deus o sadhana ocorre, pois ser capaz de praticar o sadhana em si só já é uma graça de Deus, da deusa. Então, após ter atravessado camadas e camadas de ignorância, você descobre: eu sou, de fato, o todo. Eu sou. É por isso que existem árvores e plantas e tudo que existe na multiplicidade que for. Toda e qualquer forma é de fato eu. Onde eu estou consciente da separação, a minha expressão é o quê? Querer. A carência. Mas, mesmo nessa condição, eu sou finita. Mesmo na forma do corpo humano, repousam humores de variedades infinitas e inúmeros modos de expressão. De fato, todas as formas que existem são infinitas e eu sou igualmente infinita. Todas as formas e marcas distintas eu enxergo como sendo eu mesma, eternamente. Portanto, eu existo.
Aí então, eu descobri isso. E que eu sou de muitas formas. De fato, infinitas formas. Com infinitos modos de aparência. Elas existem dentro de mim em forma de infinita diversidade. E ainda assim, eu sou todas elas. Dentro de mim, os modos distintos de exibição. Em infinitas variações. Nenhuma é excluída. Quando o semelhante é diretamente percebido e todos os múltiplos aspectos são reconhecidos como todo, então o um certamente será revelado. Só um breakzinho. Vamos aqui, finalizando o pensamento, né? Como um pode ser distinto da multiplicidade infinita. Os muitos existem no um e o um nos muitos. É por isso que quando você pode visualizar 500 das suas vidas anteriores, você ainda está limitado por números, porque existem tantas outras além disso. Quando você descobriu a si próprio em todas as formas incontáveis, você percebe que o Senhor está presente em cada uma delas, o todo. Quando a natureza essencial da infinitude e da finitude tornam-se completamente reveladas, você vê que existe finitude na infinitude e infinito no finito. Agora você está em condições de resolver a polaridade entre Sakara, Deus com forma, e Nikara, Deus sem forma. Veja, se não houvesse o véu da ignorância diante do indivíduo, como a lila de Deus poderia continuar? Quando atuando em um papel, deve se esquecer de si próprio. Lila não poderia prosseguir sem a cobertura da ignorância. Consequentemente, é mais do que natural que o véu
devo existir. Assim, o mundo é a percepção dos sentidos daquilo que é projetado. Ser um indivíduo separado significa estar ligado. E aquilo que liga é o véu da ignorância. Aqui está a pista do esquecimento sobre o qual você perguntou. Quando você fala de nascimentos anteriores, você intuitivamente sente. Já houve um tempo em que eu não existia? É você que fala em termos de antes, depois. Uma vez que você está confinado no reino temporal. Mas na realidade, não existe nenhuma questão com relação a estar no tempo ou fora do tempo. Nem de dia e noite, antes ou depois. Enquanto a pessoa permanece escravizada pelo tempo, haverá nascimento e morte. Na realidade, não existe algo como renascimento. Ainda assim, em algum estágio, a memória de vidas passadas deverá certamente ocorrer. Mas qual é o significado de antes e depois? Uma vez que eu existo por toda a eternidade. Essas questões, essas perguntas, essas falas de Anandamayi, elas podem muitas vezes chocar, dar um nó na nossa mente racional, né? Mas eu gostaria aqui de falar para vocês que é muito importante tomar uma consciência e dar uma importância a tudo isso. Porque quando a gente para sentir e não mais se adequar a esses padrões mundanos, sem nenhum tipo de espiritualidade real, simplesmente certo e errado, né? Aquela forma dual de ser, isso nos escraviza. E quando ela vai abrindo o leque e o Tantra vai aparecendo nisso tudo, eu tenho certeza que um conforto vem. Mesmo que no começo tudo ainda fique meio embaralhado na cabeça de vocês. E é natural. É natural. E
adequação dessas palavras dela, elas vêm com a prática, assim como ela mesma falou, né? Ela mesma falou. Faça o seu sadhana, aplique-se, dedique-se, entregue-se, porque é essencial manter esse estado de conexão, né, com o divino, para que a gente possa sair dessa lila, desse jogo que nos colocaram aqui, né? E muitos até falam, mas eu nem fui perguntado se eu queria estar aqui, né? Mas no final, esse estado de libertação, de moksha, da verdadeira revelação do que a gente é, do que a gente sempre foi, vem. E quando vem, é imprescindível que estejamos preparados e atentos para que a gente possa, que a gente consiga entender, né, todo esse trajeto que a gente está fazendo dentro do yoga tântrico, que é tão único, que é tão belo e que é tão intenso, né? Jai Ma, Sagrada Mãe, obrigada por mais esse momento de estudos, de amor, de abrir esse portal para nós mesmos. Sagrada Mãe, obrigada por estar conosco nessa linda jornada para dentro do nosso coração. Jai Ananda Maina, Kalima, Shakti Ma.